pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vitória Cast do mês de fevereiro. E nesse mês de fevereiro, que o tema do Guia pra Vitória é felicidade, eu trago aqui uma pessoa que tem um sorriso contagiante de muita felicidade, que é a Érica. Seja bem-vinda, Érica. Olá, Lígia. Tudo bem? Estamos muito felizes de estar aqui com você hoje. A Érica, gente, ela já fez muitas dinâmicas na organização dela, ela tem muitas dicas para compartilhar. Já até dei um spoiler aqui, mas o tema de hoje, o que nós vamos falar hoje, é de como incrementar as nossas atividades com dinâmicas que vão deixar a atividade ainda mais repleta de descontração, de interação e também que vão facilitar o aprendizado. Uma das coisas, Érica, que eu estava pesquisando um pouco antes da gente iniciar o nosso programa hoje, é que as dinâmicas, elas ajudam também na aprendizagem. Não sei se você já ouviu falar, mas elas ajudam muito a gente a fixar o conteúdo de uma forma diferente. Então, o objetivo de uma dinâmica na atividade, mais do que apenas descontrair, quebrar o gelo, mas é também que a gente possa aprender, porque é uma experiência viva. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Sim, é verdade. Eu sou muito visual, então tem pessoas que têm dificuldades a mais de aprender a matéria, de entender. Então, uma dinâmica ela vai ajudar muito a pessoa a entender. Tanto falando, quanto escrevendo, quanto agindo. Isso ajuda a pessoa a entender melhor e colocar em prática. É isso, o nosso cérebro ele aprende de muitas formas, né? Sim. Vendo, ouvindo, mas interagindo. E parece que tem uma dinâmica aqui que você trouxe pra gente hoje, que é de muita interação para começar a atividade, né? Sim, tem uma dinâmica que é super fácil, muito legal, que é a dinâmica do balão. Então, você vai reunir a galera da atividade e aí vocês vão pegar alguns balões e aí vocês vão distribuir pro pessoal. E aí a dinâmica é não deixar o balão cair. Então, esse balão vai se representar a sua felicidade. E aí, é difícil, né? E aí vai ser assim, a pessoa não pode deixar o balão cair. Já tá valendo? Não, ó. Ai, isso. Não pode cair, tá. Aí o balão ele vai representar a sua felicidade. Tá. Deu pra entender, né? É que aqui a gente não tem espaço, Érica, é só por isso. Mas é só representando aqui. Tá bom. Mas é assim, o intuito é de representar a felicidade e que todas as pessoas, elas têm esse propósito de fazer as pessoas também felizes, né? Nossa, muito, muito legal. Eu participei de uma dinâmica assim como essa numa atividade que era em formato de auditório, né? Então a gente estava numa sede que tinha as cadeiras em formato de auditório e tava todo mundo sentado, né? E aí o pessoal começou com essa dinâmica do balão, também não podia deixar o balão cair, que era a sua vida, a sua felicidade. E foi muito legal, foi um pouco antes da matéria, mas todo mundo levantou e os balões foram subindo lá pra cima da plateia. Então, o que eu achei interessante é que eles conseguiram descontrair e também criar essa interação entre as pessoas, até numa atividade num formato mais tradicional, que é um formato de auditório, né? Então, vale bastante a pena aplicar a dica do balão aí na organização de vocês e colocar uma musiquinha, né, Érica? Sim. Pra animar um pouquinho. Sim. Inclusive, tem uma música que é uma dica aí, fica aí dica pra vocês, que é a música Rap. Então, tem tudo a ver com o tema desse mês, né? Felicidade, rap. É isso aí, aquela lá como que é mesmo? O pessoal põe a letra aí pra ajudar a gente. Mas, além dessa dinâmica, eu sei que tem uma dinâmica também bastante significativa que é para que as pessoas possam começar a falar, né? Trazer um pouco sobre o tema. Então, no tema felicidade, eu lembro que você comentou aqui um pouquinho antes também da dinâmica do barbante. Você lembra dessa? Quer compartilhar? Sim. É uma dinâmica muito legal para fazer com o pessoal, para o pessoal se abrir, né? Contar um pouquinho do relato, coisa que a gente às vezes não consegue fazer na reunião de palestra, né? Então, ou em outras atividades, que é pegar um barbante e aí a pessoa ela tem que pegar o barbante e passar para outra pessoa, mas aí ela tem que responder a pergunta se ela já passou por alguma dificuldade ou que tanto o amigo da Gakkai como da sociedade ajudou ele a enfrentar esse problema. E aí a pessoa vai contar um pouquinho e depois ela escolhe outra pessoa para passar o barbante. Então, vamos simular. Vamos a gente tem um barbante aqui. Eu fico com a ponta? Pode começar. Tá, então eu vou ficar com a ponta. Tá. E aí eu
Não, primeiro eu falo, né? Não passo pra você ainda. E aí, aqui, ao falar, então, eu vou compartilhar sobre um momento que um amigo me ajudou, né? Então, antes de eu começar a minha prática, eu não conhecia o budismo, mas estava passando por uma grande dificuldade, um grande sofrimento. E teve uma amiga que não saiu do meu lado nessa época, que foi uma amiga que era Gakkain. E foi por meio dessa amiga que eu conheci o budismo no Myoho Renge Kyo e eu vinha praticar. Então, essa felicidade que a gente encontra na vida por meio da prática, eu encontrei pelo apoio de uma pessoa da Gakkai. Então, esse é meu relato. Agora eu vou passar para Érica, que só tem você aqui. Então, a minha dificuldade que eu consegui enfrentar foi por conta de amigos dentro da Gakkai, pessoas veteranos que me incentivaram, porque eu sempre tive muita dificuldade e timidez, né, ao falar em público. E foi dentro da organização que eu consegui desenvolver isso, e o pessoal sempre te coloca pra falar, fazer shikai, e isso me ajudou a desenvolver tanto essa fala, né, essa timidez. Agora tá aqui falando até no Vitória Cast. E agora... Depois que passa pra você o barbante, como fica? E aí eu vou passar pra outra pessoa, eu vou escolher alguma outra pessoa, e essa pessoa pode ser você, gente. E aí, no final, a gente vai formar uma teia. E essa teia, ela representa essa união que faz com que todos eles, a gente junto, possa enfrentar essas dificuldades. Nossa, que legal. Então, eu me lembro também de uma atividade que eu participei, e aí na sala ficaram várias pessoas, porque não segue uma ordem certinha do círculo, né? Uma pessoa aqui, outra do outro lado, então forma essa grande teia representando essa força da união. Maravilhoso, Érica, adorei. E é um momento da gente também compartilhar o nosso relato e a força da nossa organização, né? Muito bom, obrigada. E tem mais uma dinâmica aqui também. Ai, deixa eu soltar o barbante, já foi. Mas temos uma dinâmica, essa é conhecida, desde que a gente era criança a gente brinca disso. Verdade. Mas agora é num formato pra gente extrair valor e aprofundar ainda mais no conteúdo da matéria sobre felicidade, que é a dinâmica batata quente. Ai, eu sei que vocês conhecem, né? Todo mundo aqui já jogou quando era criança. Com certeza. Então, vocês podem pegar uma caixa e aí vocês escrevem algumas perguntas dentro da caixa. Pode ser sobre o tema felicidade ou sobre algum outro tema, né, que vocês estiverem abordando dentro da atividade. E aí vocês vão colocar a pergunta, dobrar e colocar nessa caixa. Então, vocês vão colocar uma música e aí vocês sabem como funciona, né? Colocou a música, vai passando a caixa e quando a música parar, a pessoa que estiver com a caixa na mão precisa responder a pergunta. Então, se fosse aqui, aí se a música parasse e a caixa estivesse comigo antes de passar para outra pessoa, eu pego aqui o papel e respondo a pergunta. O que é felicidade para você, por exemplo, né? E aí eu teria que responder e a partir disso a gente pode iniciar também algumas reflexões. Muito bom! Então, pessoal, façam aí a dinâmica da batata quente, que é tradicional, mas ela aqui ganha um novo significado também. E, além disso, a gente tem também a dinâmica da dupla. Aí, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Falando em Guia pra Vitória desse mês de fevereiro, que fala sobre felicidade, lá tem uma dica de dinâmica que você também pode usar, que é a história de felicidades. Então, lá vocês podem formar duplas de participantes ou trios, e aí cada pessoa ela pode relatar o momento em que se sentiu feliz. E aí, cada um também deve contar sobre o episódio em que contribuiu para a felicidade de outra pessoa. Depois das trocas dos grupos, alguns voluntários podem compartilhar com todos uma história que mais o marcou. E aí, depois vocês podem finalizar com uma breve reflexão sobre a felicidade relativa e absoluta. Muito bom. Tem até um trechinho, Érica, que eu acho que daria para usar também do Guia para Vitória, que tá na página 8, que ele fala assim: para começar, que pode ser a dinâmica dessa dupla, né? O que significa felicidade para você? Pense num momento da sua vida em que você sentiu uma felicidade profunda. Não alegria nem empolgação, mas felicidade bem no fundo da alma. Como foi? Né? Então, essa pode ser uma pergunta para essa dupla dialogar sobre também, né? Pode ser utilizado aqui. Sim, e é muito válido usar a matéria como base, né? Para fazer essas dinâmicas.
É isso, acho que o Guia para a Vitória está trazendo também aqui algumas dicas importantes de como descontrair na nossa atividade, né? Sim. E ao mesmo tempo, Érica, eu sei que a gente tem uma última dinâmica, que é essa aí, eu tenho certeza que o pessoal já fez, ou se não fez, vai poder agora conhecer e realizar, dá para fazer ao vivo, dá para fazer no virtual, que é a dinâmica da nuvem. Conta pra gente como fazer essa nuvem de palavras. Então, essa nuvem de palavras, ela pode ser feita tanto online quanto presencialmente. Então, no online tem algumas plataformas, como o Mentimeter, que você pode usar para as pessoas responderem alguma pergunta, como o que é felicidade para você. E aí, essas perguntas, você pode compartilhar numa tela. Então, no momento da matéria ou no próprio momento da dinâmica, vocês podem compartilhar essas reflexões que o pessoal fez. Ou vocês podem fazer presencialmente também. Então pode pegar um cartaz e aí com post-it as pessoas podem escrever as respostas e colar nesse cartaz. E aí a pessoa que estiver fazendo a matéria, ela pode usar essas respostas para usar como base, né? E ajudar na matéria, na explicação, para o pessoal entender e ser uma coisa que envolva todo mundo. Não, isso é muito legal, Érica, porque no final, quando a gente vê essa nuvem de palavras, a gente pode até, a partir daí, extrair o que é felicidade, quais palavras que foram apresentadas que talvez tá mais na felicidade relativa, quais palavras representam essa felicidade absoluta, né, que é o que a gente consegue sentir na nossa vida a partir da prática da fé. Então, acho que essa dinâmica ela é um bom início para a explicação do conteúdo da matéria do mês. Então, acho que vai ser visual e maravilhoso. A gente pode colocar aí na tela para o pessoal ver como que fica uma nuvem de palavras, sim, repletas de palavras com o tema felicidade. E podem ter certeza que essas dinâmicas elas vão enriquecer as atividades de vocês. Com certeza. E aí, eu queria também aproveitar esse momento aqui, esse finalzinho, para agradecer a todos vocês que estão comentando. A gente está vendo todos os comentários, estamos aqui, a partir desses comentários, nos inspirando a fazer ainda mais conteúdos para vocês no VitóriaCast, mas a gente também quer comentários e dicas sobre as dinâmicas atuais, né, Érica? Como que será que tá rolando lá nas organizações? Sim, compartilhem aí nos comentários quais são as dinâmicas que vocês indicam pra gente também aprender, né, com vocês. Por favor, registrem tudo e vamos fazer com que o mês de fevereiro seja um mês de ainda mais felicidade. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.